Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver aqui as questões de matemática que foi para o cargo de nível superior da Prefeitura Municipal de Santo Estevão, Bahia. Foi realizado hoje, dia 9/6 de 2024. Essas questões, pessoal, para você que vai fazer a prova no próximo domingo, algumas questões de matemática, os assuntos são semelhantes. Então vamos dar uma analisada. Antes, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, certo? Então vamos lá. A primeira questão, pessoal, ela fala o seguinte: o raciocínio lógico é uma habilidade fundamental em diversas áreas, desde a resolução de problemas matemáticos até a tomada de decisões no cotidiano. De maneira sintética, esse termo refere-se à capacidade de analisar informações objetivamente e fazer conexões causais para chegar a conclusões válidas. Aí ele vem aqui, considerando, aí tem aqui entre aspas, toda questão de raciocínio lógico é difícil. É uma proposição verdadeira. É correto inferir que. Então, pessoal, isso aqui é uma proposição que é uma frase declarativa, está declarando algo, uma frase que pode ser falsa ou verdadeira. Então, isso é uma proposição. Ele está falando que, considerando que essa proposição é verdadeira, ele já está falando aqui, é correto inferir que. Então, é correto afirmar que, ou concluir que. E temos aqui as opções. Aí ele fala: letra A. Nenhuma questão de raciocínio lógico é difícil. É uma proposição necessariamente verdadeira. Veja só, se ele está falando aqui que toda questão de raciocínio lógico é difícil, ok. E aqui ele dá um outro exemplo. Ele fala que nenhuma questão de raciocínio lógico é difícil, é uma proposição necessariamente verdadeira. Isso aqui está errado, pessoal. Por quê? Porque se ele fala que toda é verdadeira, está dizendo que todas as questões são verdadeiras. E aqui ele está dizendo que nenhuma na verdade, se ele fala que toda questão é difícil, e aqui ele está dizendo que nenhuma é difícil, então se aqui tivesse a palavra falsa, estaria correta a questão. Vamos analisar a letra B. Alguma questão de raciocínio lógico é difícil. É uma proposição necessariamente verdadeira. Essa faz sentido, pessoal. Veja só. Se ele falou que toda questão de raciocínio lógico é difícil, então imagine o seguinte: eu tenho 10 questões de raciocínio lógico. Aí todas as 10 são difíceis. Agora, nessa letra B, ele fala que alguma, quer dizer, uma dessas questões, uma dessas 10 questões é difícil. E, ou seja, se todas são difíceis, qualquer uma dessas 10 que eu pegar é difícil. Então, essa opção aqui está correta. Alguma questão de raciocínio lógico é difícil. Então, essa é uma proposição verdadeira. Vamos analisar as outras opções. Letra C. Alguma questão de raciocínio lógico é difícil. É uma proposição verdadeira ou falsa? Não está contradizendo. Olha só. Ele falou que é verdadeira ou falsa. Negativo, pessoal. Se ele falasse assim, alguma questão de raciocínio lógico é difícil, é uma proposição apenas verdadeira, seria igual a letra B. Então, essa opção seria verdadeira. Mas ele falou que é verdadeira ou falsa. E não pode ser falsa. Por quê? Porque todas são difíceis. Aí na letra D. Alguma questão de raciocínio lógico não é difícil. Ou seja, ele está negando isso aqui, ok. Aí ele falou, isso é uma proposição necessariamente verdadeira. Olha só, se ele está negando a parte de cima, ele disse que alguma questão de raciocínio lógico não é difícil, então isso aqui seria uma proposição falsa. Ele está dizendo que é verdadeiro, então essa questão está errada. E letra E, alguma questão de raciocínio lógico não é difícil. Ok. É uma proposição verdadeira ou falsa? Errado. Ele falou que alguma questão de raciocínio lógico não é difícil. É o que está aqui, que toda questão de raciocínio lógico é difícil, só que ele negou, ele disse que não é difícil, ok. Mas se ele falasse aqui que a proposição seria falsa, estaria certo, pessoal, porque ele está negando isso aqui. Quando nega uma coisa, se torna falsa, mas aqui nas opções ele falou que é verdadeiro ou falso, então é errado. Então o gabarito, a mais correta é letra B, certo? Vamos analisar a questão 22. Olha só o que fala a questão 22. Analise as proposições P e Q a seguir. P. Lucas foi aprovado no concurso da prefeitura. Q. Lucas foi aprovado em um concurso. Do ponto de vista lógico, uma proposição condicional correta em relação a P e Q é. Bom, pessoal, então o que é que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar a respeito do que ele falou. Ele deu duas proposições, P e Q. A primeira falando que Lucas foi aprovado no concurso da prefeitura e a segunda falando que Lucas foi aprovado em um concurso. Ok. Então, o que é que a gente tem que analisar? Vamos letra A. Se P, então Q. Observe que aqui é uma linguagem simbólica, ele está dando as letras aqui, e aqui é uma linguagem corrente, um dos tópicos dos assuntos de nível superior. Então, ele está falando se P, então se Lucas foi aprovado no concurso da prefeitura, então não que. Então, Lucas não foi aprovado em um concurso. Falso, né, pessoal? Se ele foi aprovado no concurso da prefeitura, claro que ele foi aprovado em um concurso. Então, letra A, falso. Letra B. Se não P, então ele está falando se Lucas
não foi aprovado no concurso da prefeitura, então não que. Então Lucas não foi aprovado em um concurso. Errado, pessoal. Por quê? Porque ele pode não ser aprovado em um concurso da prefeitura e mesmo assim continuar tendo sido aprovado em um concurso. Pode ser um concurso do estado, pode ser um concurso federal. Então, o fato de ele não ser aprovado no concurso da prefeitura não anula essa opção aqui. Então, letra B é falso. Letra C. Se que, ou no caso, se Lucas foi aprovado em concurso, então P. Então Lucas foi aprovado em concurso da prefeitura. Falso. Por quê? Porque Lucas pode ser aprovado em um concurso que não seja de prefeitura. Vai ao encontro da opção B, só que é ao contrário. Então, letra C também está errada. Letra D. Se P, ou seja, se Lucas foi aprovado no concurso da prefeitura, então o quê? Então Lucas foi aprovado em um concurso. Claro, né, pessoal? Se ele foi aprovado em um concurso da prefeitura, para ele ser aprovado, ele tem que ser aprovado em um concurso. Então, a letra D faz sentido. Vamos analisar então. Se não que, ou seja, se Lucas não foi aprovado em um concurso, então P. Então Lucas foi aprovado no concurso da prefeitura. Falso, né? Ele está dizendo que se ele não foi aprovado no concurso, quer dizer que ele foi aprovado no concurso da prefeitura. Então isso está errado, né, pessoal? Então, a opção certa está aqui, ó, letra D, certo? Então vamos lá, pessoal, para a próxima questão. Antes, pessoal, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, é muito importante para o canal crescer. Essa semana vai ser uma semana que eu vou fazer vários vídeos, várias questões para o próximo fim de semana, que vai ter dos cargos de de nível médio. Então vamos focar, vamos responder várias questões, prestar atenção nos vídeos e estar atento aqui no canal. Então vamos lá, vamos analisar a questão 23. O Nordeste foi uma região que mais expandiu o consumo de energia elétrica, mais 15,4%, e o número de consumidores, 44,2%. O consumo de energia elétrica deu mais um salto em fevereiro de 8% em relação a um ano, atingindo 46.314 gigawatts-hora. Aí temos aqui uma tabelinha. Aí ele fala, considerando a tabela em destaque, considerando que a tabela em destaque representa o consumo de energia mensal de uma residência durante o período de janeiro a maio, a partir dos dados apresentados, identifique o número percentual no consumo de energia de fevereiro para maio. Então, pessoal, é uma questão de porcentagem. Então, para quem vai fazer a prova de nível médio da Prefeitura de Santo Estevão, tem dentre os tópicos porcentagem. Então, dá para ter uma ideia de como a banca cobra porcentagem, dá para ter um norte, certo? Então, vamos analisar o que ela pede. Olha o que ela pede. A partir dos dados apresentados, identifique o percentual. Olha o detalhe das palavras, pessoal. Ele quer o percentual, que seja... O que é o percentual? O percentual, ele quer a porcentagem, melhor dizendo, no consumo de energia. Ok. De que mês? De fevereiro para maio. Então, é do mês de fevereiro para maio. Fevereiro o consumo é 450 e maio é 650. Se fosse só para a gente descobrir o consumo em quilowatts, pessoal, não seria fácil? Seria de 450 até 650, vai quanto? 200. Simples, responderíamos. Só que ele não quer esse consumo em quilowatts, ele quer esse consumo percentual, ele quer esse aumento percentual. O percentual é em porcentagem, então ele quer aumento em porcentagem. Então vamos colocar no papel. Olha só, ele falou que em fevereiro é 450. Então 450, pessoal, é meu valor de referência. Geralmente esse valor é o total, é 100%. O total de algo é 100%. Ok, e a partir daí eu quero o quê? Eu quero saber o percentual de aumento. Se eu sei que aumentou aqui de 400 para 650, aumentou 200, então eu quero saber 200 corresponde a quantos por cento de 450, ou seja, pego o total igual a 100% e pego o valor que eu quero igual a uma letra que eu não sei. Então, faço o meio pelos extremos, essa multiplicação de quina, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, x vezes 450 dá 450x, é igual a 200 vezes 100. 200 vezes 100. Pronto. Conservo aqui essa parte, pessoal. Por que eu estou conservando essa parte? Porque eu tenho que resolver esse lado primeiro. 200 vezes x, pessoal, multiplicação por zero, eu faço o seguinte, multiplico os dois números diferentes de zero, 2 vezes 1 dá 2, e acrescento a quantidade de zeros na resposta. 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais, então 4 zeros. Então eu fiquei com x, 450x igual a 2.000, 20.000. Como eu quero encontrar o valor do x, pessoal, isso é uma equação do primeiro grau, eu conservo o valor do x e o número que está do lado dele, ele passa para o outro lado
com a operação inversa da que ele está representando. Esse número aqui ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, x igual a 20.000 dividido por 450. Olha só, pessoal, divisão que eu tenho um zero em cima e embaixo, ó, eu corto 2 em pares. Posso cortar esse par? Não, porque os pares têm que ser um em cima e outro embaixo. Então ficou 2.000 dividido por 45, que dá quanto, pessoal? Dá para fazer de cabeça? Não. Então vamos fazer aqui, 2.000 dividido por 45, olha só. 2 dá por 45? Não dá, então eu pego o próximo número. 20 dá? Não dá, então eu pego o próximo número. Então eu vou pegar os 3 primeiro, que é 200. 200 por 45, pessoal, vocês podem fazer passo a passo, mas eu já fiz, vai dar 4. 4 vezes 45 dá 180. Passo aqui a fração e a subtração para saber quanto teve de resto. 200 menos 180 vai dar quanto? Vai dar 20. 20 dá para 45? Não, mas eu ainda tenho um zero aqui para descer. Então ficou novamente 200. 200 por 45, pessoal, vai dar 4 novamente. 4 vezes 45 dá 180. Faça a subtração, vai sobrar 20 de resto. Tem algum número para descer? Não. Sempre quando eu não tiver nenhum número mais para descer aqui, eu boto um zero aqui e um 0, na resposta. Isso se eu quiser continuar a conta, pessoal, porque se eu quiser parar aqui, já pararia. Ia dar 44 e 20 de resto. Então ficou 200 dividido por 45 novamente dá 4. 4 vezes 45, 180. Faço o traço da subtração, sobra 20. Ok, vou parar por aqui? Sim, pessoal. Por quê? Porque eu já encontrei minha resposta. Na verdade, daria por eliminação para eu parar logo aqui, ó. Mas para conferir mesmo, então 44,4% está aqui, pessoal. Letra A. Certo, pessoal? Vamos analisar a próxima questão agora. A questão 24 e a questão 27, pessoal, eu não vou fazê-la nesse vídeo. Por quê? Porque são questões meio que complicadas, que tem que ter um entendimento mais detalhado. Então, eu vou fazer ela em um vídeo à parte, porque as duas são semelhantes. Então, para não tomar muito tempo desse vídeo, eu vou fazer sem elas duas. Então, vamos avaliar a questão 25. Ela fala o seguinte: considere a afirmação P, A ou B, onde A e B, por sua vez, são as seguintes afirmações. Aí temos aqui a afirmação A: Clara é enfermeira. A afirmação B: se Joana é psicóloga, então Gabriela é arquiteta. Então, pessoal, observe que temos aqui uma proposição A ou B, só que a proposição B, pessoal, é uma proposição que é diferente, é uma proposição com um condicional, que é o se então. Clara é enfermeira, eu tenho uma frase declarativa, e se Joana é psicóloga, então Gabriela é arquiteta. Então, a gente tem que analisar as opções aqui. Vamos lá. Ele falou, sabendo-se que P é falsa, logo temos as opções. Ó, pessoal, tem duas formas de fazer, a gente analisando as frases ou transformando isso aqui em uma linguagem simbólica. Então, pessoal, eu vou fazer transformando em uma linguagem simbólica e a gente vai explicando o passo a passo. Vejam só. Ele falou aqui, sabendo-se que a afirmação P é falsa. P, pessoal, é A ou B. Como é que a gente nega o ou? A gente tem que lembrar, se vocês não lembram, deveriam lembrar, para negar o ou, pessoal, a gente vai negar todos esses dois aqui e transformar esse ou no i. Então, a negação dessa frase aqui seria esse tio aqui, que quer dizer que a frase vai ser negada. Então, quando eu boto esse tio na frente da frase ou da letra, quer dizer que vai ser negada. Então, a negação dessa frase aqui, ou seja, dessa proposição, vai ser tio A, ou seja, a negação do A. E o I é representado pelo esse chapeuzinho aqui, que parece um acento circunflexo. E negação de B, certo, pessoal? Então, vejam só como não é difícil. Então, a negação da afirmação A ou B, quando tem esse ou aqui, para a gente negar, a gente coloca a negação de A, a negação de B, vocês estão vendo aqui, esse tio representa a negação de A, negação de B, e esse ou a gente transforma no I. Então, transformando em linguagem corrente, que é a linguagem da frase, seria não A e não B, ou seja, eu estou negando as duas afirmações. Seria aqui, Clara não é enfermeira
e seria a negação dessa frase. Só que essa frase, pessoal, ela tem outro, ela tem um condicional. Um condicional é outra ligação de frases. Olha só. Se Joana é psicóloga, então Gabriela é arquiteta. Então, essa minha primeira parte aqui já está completa, certo? Por quê? Porque essa daqui eu vou ter outra forma de negar aqui. Aqui eu vou ter outra conjunção. Então vamos lá. B. A B representa se Joana é psicóloga, então Gabriela é arquiteta. Então seria se Joana, vou trazer para cá para baixo. Vou chamar de outras letras. Então X, olha só, condicional, símbolo de condicional, que é o símbolo de se, então, é representado por uma seta. Então, X, então, Y. Então, transformando em linguagem corrente, quer dizer, se Joana é psicóloga, então Gabriela é arquiteta. Então, vou colocar aqui devagarinho, X corresponde a Joana, psicóloga. E Y corresponde a Gabriela, arquiteta. Então, pronto. Então, aqui, Joana psicóloga. Então, quer dizer, se Joana é psicóloga, então Gabriela é arquiteta. Então, como é que eu nego essa condicional, pessoal? Esse símbolo aqui que é chamado se, então. Como é que eu nego ele? Para negar ele, pessoal, por que eu vou negar? Porque tem essa negação na frente do B. E o B, ele é composto, ele tem outra proposição. Então, vamos lá. Como é que eu faço essa negação aqui, pessoal? Para eu negar o condicional, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que conservar o primeiro, ou seja, eu repito o primeiro. Esse símbolo do condicional vira um i. Então, são regras que a gente tem que saber, pessoal. Na verdade, aqui é uma matemática, só que um raciocínio lógico. Ele tem algumas regras que temos que saber. Então, para negar o condicional, a gente repete o primeiro, sem colocar o tio, sem negar. Muda o condicional para i, esse i representado por um tio, e o segundo, que é a outra proposição, a gente troca o sinal, ou seja, a gente coloca o sinal de tio, que quer dizer que é a negação. Então aqui y. Então ficou x e não y, ou seja, continuou Joana é psicóloga e o não y corresponde a Gabriela não é arquiteta. Então, Joana é psicóloga e Gabriela não é arquiteta. Então vamos organizar aqui na frase. Então ficou negação da primeira é Clara não é enfermeira, que o A representa a Clara enfermeira. Então, como eu estou negando, quer dizer Clara não é enfermeira. Vamos para aqui. E vamos para essa daqui. Joana é psicóloga. Olha só que ficou igual. O X é Joana é psicóloga. E Gabriela é não enfermeira, ou seja, Gabriela não é enfermeira. Vamos analisar quais opções correspondem. Olha só. Clara não é enfermeira, então pode ser uma das três. Eu falei que Joana é psicóloga, continuou. Pode ser uma das duas aqui. E Gabriela não é enfermeira. Gabriela não é arquiteta, perdão. E Gabriela não é arquiteta, está aqui, pessoal. Então, letra B. Vejam só. Então, letra B. Clara não é enfermeira, Joana não é psicóloga e Gabriela não é arquiteta. Certo, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. A 26 está aqui chegando na tela para vocês. Deixa eu suspender um pouquinho. Fala o seguinte, a questão 26. A correta negação da proposição todos os cargos deste concurso são para candidatos de nível superior Então ele quer a negação de uma proposição. Essa proposição, pessoal, é a que está falando todo. Como a gente nega a proposição todo ou toda? Para a gente negar a proposição todo ou toda, a gente tem que encontrar algum, ou pelo menos um. Lembra lá da primeira questão que a gente fez, que falava que toda a questão de raciocínio lógico é difícil, que a gente encontrou que é semelhante a esse. Esse daqui já é: todos os cargos desse concurso são para candidatos de nível superior. E ele quer a negação, ele quer a parte falsa. Como é que a gente nega o todo? Eu falei aqui agora, a gente tem que encontrar existe um ou existe pelo menos um. Então vamos analisar. Então aqui, pessoal, como ele quer negar, eu tenho aqui todos os cargos do concurso. Então vamos supor que eu tenho cargo 1, cargo 2, cargo 3, cargo 4 e cargo 5. Todos eles são para cargos de nível superior. Aí ele quer saber, ele quer negar essa afirmação. Para negar essa afirmação, pessoal, se eu encontrar pelo menos um desse daqui que desminta o que eu estou afirmando, eu estou negando, concordam? Então eu estou falando,
Todos esses 5 cargos são para candidato de nível superior. Eu estou afirmando. Então, se tiver um desses que não é para nível superior, isto aqui está falso. Então, com isso, vamos analisar aqui. Olha só. Existem cargos deste concurso que não são para candidato de nível superior. É o que eu acabei de falar, pessoal. Então, vamos supor que esse cargo não é para nível superior, é para nível médio. Então, a informação que eu passei é verdadeira ou falsa? É falsa, porque eu disse que todos são, mas tem um que não é. Então, se tem um que não é, então a proposição é falsa. Então, letra A certa. Vamos analisar as outras opções. B. Alguns cargos deste concurso são para candidato de nível superior. Então ele está falando que alguns cargos, isso aqui é verdade, mas ele quer a negação, ele quer a parte falsa. C. Existem cargos deste concurso que são para candidato de nível superior. Sim, é o que está falando. Se todos são para nível superior, então vai ter alguns que são para nível superior, claro. Nenhum dos cargos deste concurso não é para candidato de nível superior. Não, pessoal, para a gente negar o todo, basta encontrar um, não precisa dizer que é nenhum. E letra E, os cargos destes concursos são ou de nível médio ou de nível superior. Não. Por quê? Porque para negar a gente tem que encontrar um que não é de nível superior, mas não precisa ser de nível médio, pode ser de nível fundamental. Então, resposta certa, letra A. A 27, pessoal, foi a que eu falei também que não vou fazer, que eu vou fazer junto com a outra questão que é semelhante. Então, vamos para a 28. A questão 28, pessoal, vocês podem observar aí que eu rabisquei aqui do lado todinho para fazer a conta, mas não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, é muito importante, certo? Assistindo o vídeo, deixa o like, certo? Essa questão de porcentagem é outra questão, caíram duas questões de porcentagem na prova, então é uma dica para quem vai fazer a prova de nível médio, outra vez falando, a forma que ele cobra a porcentagem. Na outra questão, ele cobrou percentual, vamos ver aqui essa da agora. O gráfico de PIST a seguir mostra a distribuição de empresas de despesas de uma empresa. E temos esse gráfico aqui, um círculo que é chamado gráfico de pizza. Aí nas opções ele ainda fala, se a despesa total é de R$ 500, identifica o valor gasto com marketing. Então, temos que saber, e a banca cobrou aqui nessa questão, a interpretação de um gráfico de pizza e a porcentagem. Então, no gráfico de pizza, ele quer o valor gasto em marketing. Está aqui, ó. 25%. Só que ele não quer o valor percentual, o valor em porcentagem, igual na outra questão. Agora ele quer o valor em dinheiro, o valor em despesas. Então, vamos lá? A organização vai ser a mesma, pessoal. Olha só. Eu sei que o valor total aqui, a despesa total é 500. Então, vou colocar 500. Lembra que o valor total é sempre 100%? Então, 500 mil corresponde a 100%. Foi o que a gente fez na outra questão. Só que aqui agora vem a diferença da questão, pessoal. É, A diferença é na parte aqui agora. Aqui agora ele quer o valor gasto em marketing, que é o valor em reais e não em porcentagem. Então o X aqui vai estar embaixo do valor em reais. E a porcentagem eu vou ter, por quê? Porque é 25%. Então, em relação a outra questão, só mudou essa segunda parte. A parte que compara com 100% é sempre a mesma. Agora a gente faz o quê? Multiplica meio pelos extremos. Então, esse com esse e esse com esse. Então, 100 vezes x dá 100x, conserta esse 1 aqui, é igual a 25 vezes 50 mil. Então, 25, 50 mil não, 500 mil. Vezes 500, 1, 2, 3, 500 mil. Quero encontrar o valor do x, pessoal? Olha só, uma equação do primeiro grau. Eu conservo essa primeira parte, 100x, e faço essa multiplicação aqui. Multiplicação que envolva zero, pessoal, vejam só a dica. Eu multiplico os dois números diferentes de zero, 25 vezes 5 dá 125, e a quantidade de zeros eu acrescento do lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quero encontrar o valor do x, pessoal? Ele tem que ficar sozinho desse lado. Por quê? Porque o 100 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 125, repito, e são 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 100. E agora, pessoal, o que é que eu faço? Eu vou simplificar os zeros. Olha só, um de baixo com um de cima, outro de baixo com outro de cima. Então, isso aqui é igual a 125 mil dividido por 1, que é o próprio 125, 1, 2, 3, 125 mil. 125 mil, pessoal, olha aqui na cara, letra B, certo? Vamos para a questão 29. A questão 29, pessoal, é uma questão que, olhando por alto, eu não vi no conteúdo programático. É uma questão de estatística.
a não ser que ele considere como uma matemática básica estatística, certo? Então, vamos analisar as opções. Ele fala o seguinte: na realização de um concurso foram analisadas as notas de 4 candidatos em 3 provas, X, Y e Z, conforme mostra a tabela a seguir. Temos aqui uma tabela, ok. Aí ele fala o seguinte: com base nos dados apresentados aqui pela tabela, identifique a variância das notas dos alunos na prova Y. Então, para a gente responder, pessoal, a gente tem que saber o conceito de média e o conceito de variância. Por quê? Porque variância está relacionado à média. E como é que a gente tira a média de uma quantidade de medidas, pessoal? Lembram lá da escola, a média? Como é que nós calculamos ou calcularíamos a média na escola? A gente tem 3 notas, geralmente 3 unidades ou 4, dependendo. As 3 unidades a gente soma as notas e divide pela quantidade. Então a mesma coisa é aqui. Como ele quer a do y, eu vou somar as quantidades. Então vou somar a nota 8, mais 7, mais 9, mais 6. Isso aqui vai dar igual a quanto? 8 mais 7, 15. 15 mais 9, 24. E 24 mais 6, 30. E depois de somar, eu faço o que, pessoal? Eu divido pela quantidade de notas que eu tive. Então, 1, 2, 3, 4. Divido por 4. 30 por 4, pessoal, dá para fazer de cabeça? Dá, forçando a cabeça um pouquinho. 30 por 4 vai dar 7,5, nota 7,5. Então, a média, botar mé, é igual a 7,5. Ok. É a resposta? Não, até porque não tem. Ele quer a variância. Agora vem um detalhe, pessoal, que a gente tem que lembrar da fórmula da variância. Como é a fórmula da variância? Vou botar aqui variância é igual a soma de que? Soma da diferença, deixa eu ver se eu anoto, se eu boto a fórmula. Então, é igual a soma da diferença de cada termo com a média e elevar ao quadrado. Muita informação, pessoal? Vamos transformar em fórmula. Então, a variância e ainda tem dividido pela quantidade. Então, a variância é igual a soma de x menos x da média ao quadrado dividido por n. Só que a soma de todos os valores, no caso, todas as médias. Então, deixa eu mudar aqui a letra, pessoal. Então, vou botar y, porque a gente está trabalhando com y. Então, a média é y. Pronto. Então, a fórmula que eu quis dizer é variância é a soma da diferença de cada termo. Então, vou pegar cada termo aqui, fazer a diferença com a média, elevar ao quadrado, somar cada um deles e dividir por n. Olha só que coisa que parece complexo, pessoal, para a gente que está vendo a primeira vez. Então, somar cada termo, cada diferença de termo, elevar ao quadrado e dividir por n. Então, vamos lá fazer? Então, variância é igual. Vamos fazer o primeiro termo. Então, o primeiro termo menos a média, só que está entre parênteses, é igual a 8 menos 7,5 elevado ao quadrado. E agora mais. Por quê? Porque é a soma de cada termo menos a média. Qual é o outro termo, pessoal? É o 7. Então, 7 menos 7,5 ao quadrado mais. Qual é o próximo? 9. 9 menos 7,5 ao quadrado mais o último termo que é o 6. É 6 menos 7,5 ao quadrado. Por que eu estou fazendo tudo menos 7,5? Porque a fórmula é cada valor menos a média. Então, a média deu 7,5. Tudo isso aqui, pessoal, dividido por n. Mas quem é n, professor? N é a quantidade de termos. 1, 2, 3, 4. Então, n igual a 4. Pronto. Basicamente isso. Se você não entendeu, pode voltar o vídeo um pouquinho e assistir novamente, certo? Então, vamos lá? Vamos agora resolver? Olha só. Variância é igual. Esse primeiro termo aqui, 8 menos 7,5 dá quanto, pessoal? Tá próximo. É como se fosse R$8 menos 7,50 dá quanto? Dá 0,5. Então, ficou 0,5 ao quadrado mais 7 menos 7,5 vai dar quanto, pessoal?
um número menor menos um número maior. Vai dar menos 0,5. Só que está ao quadrado, lembrem disso. Mais, deixa eu consertar esse parênteses, 9 menos 7,5, pessoal, vai dar quanto? 1,5, isso mesmo, ao quadrado. Mais 6 menos 7,5 vai dar quanto, pessoal? Menos 1,5, mas também está elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por n, que é 4. Então, continuando, a variância é igual a 0,5 ao quadrado, pessoal, vai dar quanto? Coloco o zero e subo 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 8. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. E 8 mais 2, 10. Coloco o zero e subo 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. E 3 mais 2, 5. Vírgula embaixo de vírgula. Então, em cima deu 5,00, que é o próprio 5, dividido por 4. Então, quanto é que dá 5 dividido por 4, pessoal? Vocês sabem? Não, se não sabem, olha só, 5 dividido por 4. Dá para dividir? Claro que dá. Dá 1. 1 vezes 4, 4. Trago aqui para saber quanto teve de resto. Sobrou 1. Só por aqui, pessoal, vamos ver se já daria para a gente encontrar a resposta. Tem duas opções que tem o começado com 1. Então, só por aqui a gente ia por eliminação, seria B ou C. Então, vamos ver qual das duas vai ser. Então, continuando aqui, pessoal. 5 menos 4, 1. Quando não tem nada para descer, pessoal, a gente desce um 0 e uma vírgula na resposta. Então, 10 dividido por 4 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 4 dá 8. Faço o traçozinho aqui. 10 menos 8 sobram 2. Desço outro 0 aqui. 20 por 4 vai dar 5. Então, resposta, pessoal, 1,25 e 1,25. Letra C, certo, pessoal? Essa daqui foi um pouco mais demorada, mais trabalhada, só para relembrar a fórmula. Mas é isso aí. Então, vamos agora finalizar nossa resolução das questões, pessoal. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Lembrando que a gente fez apenas 8 questões, tem 2 questões que eu vou fazer um vídeo à parte, porque são semelhantes e o assunto é mais interpretativo, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima resolução de prova.